maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Nasce o homem, também nasce um mistério que, por mais que ele estude na ciência, não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e esse mesmo espírito ele um dia vai requerer. Não adianta desculpar-se com a vida. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo. Você sempre termina onde tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. É o barro que sobrou. Peraí. Amados irmãos, caríssimos amigos, sejam bem-vindos ao nosso culto
de oração e de doutrina da Primeira Igreja Batista em Camusim. Todas as terças-feiras nós realizamos esse trabalho, essa obra maravilhosa para o Senhor, mas devido a esse período de pandemia, de lockdown, nós estamos realizando agora de forma remota e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a participar conosco nesse momento em que louvamos, bendizemos o nome do nosso Deus e também estamos aqui presentes para interceder uns pelos outros, interceder por aqueles que estão precisando da ajuda de Deus e também ser instruídos pela sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos, Senhor, por todos os nossos amigos e irmãos que se unem a nós agora nessa transmissão e te pedimos a Tua bênção, a bênção da Tua presença operando em nossos corações. Queremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha trazer clareza, a palavra que for agora apresentada a todos, que ela venha, Senhor, ao encontro das necessidades de todos nós. Queremos ser alimentados pela Tua palavra, queremos ser cheios da Tua presença, queremos a Tua direção, queremos, ó Pai, sabedoria para discernir, para agir, para viver de uma forma que Te seja agradável. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de todos os irmãos e amigos e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja sempre conosco, nos abençoando. Recebe este culto, recebe esse momento de instrução, que não venhamos dizer nada que venha contra o que diz a Tua palavra, que não venhamos ensinar nada, ó Pai, que seja desaprovado por Ti. Nós queremos tão somente ser fiéis ao que diz os Teus ensinamentos. Então, Senhor, nos instrui, nos abençoa, pois em nome de Jesus, Teu Filho, é que nós oramos. Amém. Queridos, nós, neste mês de abril, estamos realizando estudos, tendo por base a carta de Paulo aos Romanos. E como é rica essa epístola, essa carta. Os teólogos, eles entendem ou resumem essa epístola como a epístola que trata da justificação pela fé. Esse é o tema central dessa epístola. Então, o nosso irmão Paulo, que nos ensina tanto a respeito de Deus, da condição humana e da grande obra da redenção realizada por Jesus Cristo, ele nos apresenta aqui tantas verdades que nos acalentam e que nos constrangem. E nós ficamos muito felizes de poder compartilhar um pouco. Nessa oportunidade, nós vamos pedir que todos acompanhem. Vamos ler Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18, onde trata da questão da idolatria e da depravação dos homens. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim o texto, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Caríssimos irmãos, o nosso irmão Paulo está escancarando a condição humana diante do seu Deus. Nada do que Paulo nos fala aqui deve nos surpreender. Paulo simplesmente ele tira um raio-x da condição do homem natural, de toda a humanidade que caminha sem a orientação de Deus, que virou as costas para Deus deliberadamente. O que Paulo está fazendo aqui, e ele vai fazer isso nos primeiros capítulos aqui da sua carta aos Romanos, é descrever e deixar bem claro aos homens a sua condição reprovável diante de Deus, para que nós percebamos que nós estamos sem saída, se não, obviamente, olharmos para Jesus Cristo. Porque os homens, como ele diz aqui, se depravaram. E qual é a consequência de tudo isso? No versículo 18, que nós abrimos aqui essa leitura, diz que a ira de Deus se revela. O grande pregador dos Estados Unidos, Jonathan Edwards, ele tem o seu sermão mais famoso, tem como título Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a própria palavra do Senhor nos diz isso, que o Senhor é um Deus que se ira todos os dias. Mas a ira de Deus, ela se revela na sua forma mais plena através da condenação final que aguarda todos aqueles que rejeitarem a sua graça. Ou seja, Deus é amor. Muitas pessoas, elas questionam, mas se Deus é amor, por que Ele mata
se Deus é amor, por que ele se ira? O interessante, caríssimos irmãos e amigos, é que essa percepção e essa avaliação que os homens fazem só os tornam ainda mais passíveis de condenação. Porque os seres humanos são capazes de avaliar e de julgar a Deus, mas não são capazes de enxergar a sua rebeldia para com o seu Criador. Então Paulo está dizendo, Deus está irado, a ira de Deus se revela, a ira de Deus, ela está preparada, assim como diz Tiago na sua epístola, Deus tem esses homens na sua mira. Deus está mirando esses homens que deliberadamente viram as costas para o seu Deus. Quero compartilhar algo. Essa semana que se passou, estava na internet e no Facebook eu entrei numa página em que estava ali, foi postado um vídeo onde estava narrando os diálogos de 2 pilotos de uma companhia aérea. No Japão, um voo que infelizmente sofreu um acidente terrível, dezenas e dezenas de pessoas morreram, mas tiveram 4 sobreviventes. E é um vídeo de aproximadamente quase 20 minutos. E aquele vídeo, ele mostra ali todo aquele momento onde acontece uma pane no avião e a partir dali o piloto e o copiloto tentam reverter aquela situação, pedindo socorro, fazendo ali algumas operações, tentando chegar no aeroporto e pouco a pouco os equipamentos vão falhando e cada vez mais eles vão vendo que a morte se aproxima, que o pior se aproxima, e eles vão tentando e nada, e vão passando os minutos e de repente surge uma montanha e eles vão tentando fazer alguma coisa, mas nada dá certo, até que finalmente um dos pilotos diz, é o fim, e acaba ali tudo. O avião bate então na montanha e uma grande tragédia. E eu fiz um comentário dizendo que eu acompanhei aquele vídeo e eu me surpreendi em ver que durante todo aquele tempo, aquele piloto e aquele copiloto, em nenhum momento disseram, oh meu Deus, me ajude Deus, Jesus Cristo, e agora? Nem no minuto final. E para minha surpresa, caríssimos irmãos e amigos, umas pessoas reprovaram o meu comentário, dizendo que eu fui desrespeitoso, porque aqueles pilotos foram realmente profissionais, estavam ali tentando resolver a coisa profissionalmente. E então eu refutei, eu disse, olha, eu entendo, mas eles estavam à beira do desespero, o desespero estava ali, eles estavam vendo a morte se aproximando e não foram capazes de dizer nenhum, oh meu Deus. A palavra Deus em momento algum foi lembrado, foi citado. A palavra do Senhor nos diz que aquele que clama, aquele que busca, encontra. Aquele que apela para Deus, Deus o ouve. Em momento algum, 20 minutos, até a tragédia se consumar, o nome de Deus não foi citado. E é exatamente isso que Paulo está lançando em nossos rostos. Deus está irado. Aí ele diz por quê? Por toda a impiedade dos seres humanos. Ou seja, os seres humanos deixaram de ser reverentes para com o seu Deus. Deixaram de reconhecer a sua majestade e a sua divindade. Os seres humanos hoje entendem que são donos do próprio nariz e vivem aqui
anos, décadas, sem dar a mínima atenção a Deus, sem reconhecer, Ele é Deus e eu sou criatura, vivem como querem viver, sem dar ao seu Criador o devido respeito, a devida adoração. E ele diz que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e a perversão, porque essa impiedade, essa falta de reverência, de reconhecimento ao Deus Criador, faz com que os homens pervertam a natureza, o senso moral que o Senhor Deus colocou nos nossos corações e na nossa mente, um padrão moral, mas faz com que essa irreverência, faz com que essa impiedade, faz com que os homens simplesmente abandonem a vontade, o desejo de fazer aquilo que é agradável a Deus e passam a viver e a fazer aquilo que eles querem fazer por sua conta e risco. E ele diz, esses homens detêm a verdade pela injustiça. O salmista diz que o tolo diz no seu coração que não há Deus. Os seres humanos, eu estava comentando há pouco com o nosso irmão Evaí, que nós, o ser humano, o bebezinho, quando nasce, quando é tirado da barriga da mãe, pela sua própria natureza, ele já procura o peito da mãe para se amamentar. Nós, seres humanos, todos, não importa aonde você nasceu, não importa a sua condição social, não importa, seja brasileiro ou africano, aonde nasce um bebê neste mundo, todos nós, quando nascemos, nós temos de Deus, o Senhor coloca aqui na nossa mente o desejo de buscar um Deus, de buscar a Deus, de entender, eu vim de algum lugar, eu vim e fui criado por alguém, e esse alguém é superior, e esse Deus criou todas as coisas, mas pouco a pouco os seres humanos foram se distanciando e passaram a construir, elaborar para si teses e mais teses. Aí é infinito aí os exemplos. É por isso que nós temos uma série de mitologia em todas as nações, em todas as raças e povos, existem mitos sobre a criação, sempre querendo desvirtuar, deixando Deus de lado. Ou, para aqueles que são amantes da ciência, nós temos inclusive as teorias, a teoria de Darwin, da evolução, que os seres humanos surgiram a partir de uma evolução que nós então teríamos vindo do macaco. Essa e muitas outras manifestações da rebeldia humana em relação à sua criação e ao seu Criador, tudo isso faz com que Deus se ire. Todos sabem que os homens, eles têm construído para si o seu próprio Deus. É isso que desperta a ira do nosso Criador. E ele diz aqui no versículo 19: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus se manifesta a todos os homens. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando nasceu, Ele nasceu numa manjedoura, Ele nasceu num estábulo, para que qualquer pessoa, ricos e pobres, pudessem ir até Ele. Ele não nasceu num palácio, Ele não nasceu num lugar de difícil acesso. Os pastores, as pessoas mais humildes, poderiam procurá-lo, assim como pessoas inteligentes, os intelectuais, como os sábios,
ali do Oriente foram também buscá-lo, todos poderiam ir a ele. Da mesma forma é o nosso Deus Criador, o Pai de Jesus Cristo. Ele se revela a todos nós, e a ira de Deus se acende com toda a humanidade por isso, porque Deus disse, olha, não existe complexidade, não tem que estudar, eu estou aqui, veja a natureza que eu criei. Hoje os seres humanos estão procurando vida em Marte, são gastos bilhões e bilhões. O mundo precisa de resolver tantos problemas, mas os seres humanos preferem gastar bilhões e bilhões numa aventura no espaço para ver se encontra vida em outros planetas. Tudo isso pela dureza do seu coração. Isso faz com que a ira de Deus, ela se desperte, esteja toda direcionada para um dia que se aproxima, que é o dia do grande juízo. Ele diz então, vamos passar aqui para o próximo versículo, no final do versículo 20, diz assim: tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que o Senhor está dizendo aqui através do seu servo, irmão Paulo, é que nenhum homem pode dizer, não, eu não sei quem é Deus, você nunca se manifestou. Deus está dizendo, olha, não queira me fazer de mentiroso, você sabe que eu falei para você, você sabe que eu me manifestei a você, mas você preferiu tapar os ouvidos para não ouvir a minha voz. Você preferiu acreditar na ciência. Você preferiu acreditar nas vãs filosofias. Você preferiu acreditar nas vãs religiosidades. E assim o Senhor diz para com todos os homens: vocês não têm desculpa. E no versículo, então, 21, o Senhor, então, diz que os homens são indesculpáveis, porque, apesar de terem conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Porque tem pessoas que acreditam, não, eu acredito em Deus, mas Deus não quer apenas que nós cremos nele. Não basta apenas crer que Deus existe. Nós temos que crer em Deus. E olha o que diz o restante do versículo 21. Nós devemos glorificá-lo. Nós devemos honrar, bendizer, buscar, clamar. É por isso que ele diz: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, ele recebe. Uma pessoa disse para mim que não gosta de pedir. Ele está passando por necessidades, ele tem até familiares, mas ele não gosta de pedir. Sabe por que algumas pessoas não gostam de pedir? Porque pedir é uma atitude de humildade, de fraqueza. Tem que ser humilde, tem que se humilhar para reconhecer: eu não tenho, eu preciso de ajuda. Mas muitos não fazem isso. Tem um Deus todo-poderoso, que as mãos estão abertas, que os ouvidos estão atentos, mas o homem prefere cerrar, fechar a sua boca, do que ter que se humilhar diante desse Deus, do que glorificar esse Deus. Ele diz: tornaram-se nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração, insensatos, ou seja, loucura. Isso é loucura. Eu fui dizer que eu lamentei aqueles 2 pilotos, em nenhum momento ter dito: ó meu Deus, Deus nos ajude, ó meu Deus. Não. Algumas pessoas me reprovaram, disseram: que desrespeito. Como? Desrespeito com quem? Desrespeito é diante de Deus. A pessoa não dizer: meu Deus, me tire dessa aqui. Não, mas eu sou um piloto, eu acredito na ciência, eu acredito aqui na automação aqui desses equipamentos.
Deus tem o controle sobre todas as forças. Um amigo confidenciou para mim que na sua família não era comum as pessoas acreditarem em Deus, e ele foi ensinado a não acreditar em Deus. Mas ele tinha essa inquietação, que é a inquietação de todos os seres humanos. E um dia, ele, com essa sede de Deus, ele fez prova de Deus. Ele disse: Deus, se tu existe, para esse ventilador agora. E tinha um ventilador funcionando perto dele. Quando ele disse: se tu existe, para esse ventilador. E sabe o que aconteceu? Faltou energia naquela hora. Isso marcou a vida daquele rapaz. E a partir daquele momento ele não duvidou mais. Ele passou a sua infância e adolescência, familiares dizendo: não existe Deus, não existe Deus. Mas a inquietação continuava dentro dele. Mas os seres humanos, eles preferem dar ouvido a fábulas, preferem dar ouvidos a heresias, ou preferem dar ouvidos ao seu coração pecador, inculcando-se, ou se achando sábio, tornam-se loucos. Aí vejam como é que se manifesta a idolatria humana. Diz assim, versículo 23: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, são os ídolos construídos pelos seres humanos. Estão lembrados? Isso aconteceu lá no deserto. Estão lembrados do bezerro de ouro? Mas não só são animais não. Aqui o texto está dizendo, Paulo está denunciando que os homens, eles não fazem só seus ídolos a figura de animais não, um bode não, um bezerro de ouro não, uma cabra não, até de homens, a idolatria. É por isso que nós, cristãos evangélicos, para nós é definitivo. Entre Deus e nós, seres humanos, só existe um mediador, Jesus Cristo. Não existe outro, não existe nenhum homem. Nós estamos aqui lendo a carta que foi escrita pelo nosso irmão Paulo, mas nós não adoramos, nós não veneramos, nós amamos os irmãos, mas toda adoração nossa é direcionada somente a Deus. E foi isso que ele disse, através ali de Cornélio a Pedro. O que foi que aconteceu? Quando Pedro chegou para pregar o evangelho para Cornélio, Cornélio se ajoelhou diante dele. E o que foi que Pedro disse a Cornélio? Ali está escrito no livro de Atos: levanta-te, porque eu também sou homem. João quis se ajoelhar diante do anjo que estava lhe mostrando as visões do que haveria de acontecer nos últimos dias. E João foi se ajoelhar diante do anjo. O que foi que o anjo disse? Levante-se, eu estou aqui como um servidor seu, adore a Deus. Então está claro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que na verdade é uma grande carta de amor escrita por Deus a todos os homens, ela condena veementemente a idolatria. Seja você adorar animal, seja você adorar seres invisíveis, seja você adorar pessoas, adorar a si, adorar o dinheiro, adorar o seu chefe, seja quem for. É por isso que está escrito: maldito o homem que confia em outro homem. É esse o sentido do texto. A nossa confiança, assim como diz o salmista, a minha esperança, a minha força vem do Senhor. O poder, a ajuda, o socorro que eu preciso, que você precisa, caro irmão, caro amigo,
vem do Senhor. É por isso que Deus está irado, porque os homens preferem confiar no seu dinheiro, preferem confiar no seu anel, né, de formatura, na sua profissão, na sua competência que ele acha que tem, prefere confiar na sorte, como se existisse sorte, prefere confiar em outro ser humano, prefere confiar em anjos, em orixás, prefere confiar no invisível do que confiar no Deus eterno, Criador de todas as coisas, que já tem se manifestado pelos séculos e séculos e de uma forma mais poderosa se manifestou a todos nós através do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E ele diz: qual a consequência de toda essa rebelião, de toda essa rebeldia? O Senhor Deus os entregou. E ele vai repetir aqui várias vezes esse termo, entregou. Versículo 24: por isso Deus entregou tal homens à imundícia. Aí os homens se depravaram. Agora nós vamos falar da depravação humana. Qual a consequência desse distanciamento, dessa rebeldia? Quanto mais perto de Deus, mais abençoados nós somos, mais paz nós temos, mais felicidade nós temos. Mas quanto mais longe, o que é que nós temos? Paulo está aqui escancarando, denunciando. Os homens passaram a desonrar o seu corpo, mudaram a verdade de Deus em mentira, servindo mais a criatura do que o seu Criador. Diz o versículo 26, que Deus os entregou a paixões infames, até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. O Senhor está falando do quê? Da homossexualidade. E o ser humano tem uma capacidade, né, os seres humanos são muito criativos quando se interessam em pecar, quando dão vazão às suas concupiscências. Tanto é que hoje tem o movimento LGBTQI+, e mais. Ora, queridos, o Senhor deixou claro, o homossexualismo, o homem pode amar outro homem, mas não sexualmente. Uma mulher pode amar outra mulher, mas não sexualmente. Não. Nós devemos amar com amor sincero, fraterno, um amor que serve, que apoia, mas sexualmente o nosso Deus disse: não, não façam isso. Isso diante de mim é abominação. Mas não é só isso. Você que é heterossexual, o que é que o Senhor diz para os que são héteros? Diz para mim, diz para você, para todos aqueles que são heterossexuais: você não deve adulterar se você é casado. Você não deve desejar a mulher de ninguém. Você, mulher, não deve desejar o homem de ninguém. Você que é jovem, não se casou ainda, você não deve ter relações sexuais antes do casamento. Por quê? Porque tudo isso desagrada ao nosso Deus. Tudo. Versículo 26 diz que os homens receberam em si a merecida punição do seu erro. No versículo 28 diz que mais uma vez Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade,
sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Meus amados, é tudo isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia e aqui no Brasil nós estamos sofrendo mais do que em outros países, porque os homens não se entendem por causa do amor, do apego ao poder, o apego ao dinheiro. Infelizmente, toda espécie de males. E nós temos acompanhados, estarrecidos, esse caso daquela criança, Henri, que tudo indica que foi assassinado. Por quê? Olha o que a Bíblia diz aqui, olha o que é que Paulo está escancarando. Os homens, eles perderam a afeição natural. Ou seja, até as mães já não amam seus filhos. Os pais não amam seus filhos. Os filhos não amam seus pais. Os irmãos matando irmãos. Ou seja, a afeição natural. Queridos, é natural que toda mãe ame o seu filho, a quem amamentou. Mas até isso, os homens, quando se distanciam da vontade de Deus, eles deixam de praticar. Tudo isso é consequência da rebeldia do homem, que se distancia, que se rebela, que vira as suas costas para com o seu Criador. Tudo isso. E sabe o que é pior? Mesmo os homens sabendo que serão punidos, que receberão uma punição de Deus, a ira de Deus, ela será aplacada. Mesmo assim, eles continuam fazendo e ainda aprovam aqueles que fazem aquilo que é errado. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos, ela vai continuar falando muito mais a respeito da situação do homem, mas ela vai apontar para a solução, para a salvação, para a tão grande salvação, conforme está escrito ali na carta aos Hebreus. Essa saída é Jesus Cristo. A ira de Deus, ela foi aplacada sobre Jesus Cristo. Ali na cruz do Calvário, Jesus, o Filho de Deus, o meu pecado, o seu pecado, o seu, se você é capaz de crer, o seu pecado, ele estava ali lançado sobre Jesus Cristo, ali na cruz. A ira de Deus repousou sobre ele, foi aplacada sobre Jesus Cristo. Para quê? Para que crendo nele, para que recebendo Jesus como Senhor e Salvador, nós pudéssemos ser livres da ira de Deus. É por isso que Jesus disse: quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Hoje é tempo, agora você tem a oportunidade, caro amigo que nos ouve, que nos assiste. Essa ira de Deus, você não precisa receber essa ira do Deus bondoso, Deus santo, 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 Deus amoroso. Você não precisa. Você deve hoje buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Mas infelizmente, mesmo tendo esse convite à sua disposição, ao seu alcance, muitos têm fechado os lábios, têm fechado os olhos, têm silenciado. Não perca tempo.
É isso. Nós vamos continuar na próxima terça analisando agora o capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Eu espero que você, meu irmão, meu amigo, caríssimo amigo aqui que nos acompanha, que tenha ficado claro aqui qual a razão da ira de Deus para toda essa rebeldia do homem, mas que em Cristo Jesus, nós podemos ter solução para esse problema sério da humanidade. O homem se desviou, se depravou, se afastou de Deus, como consequência cometeu e tem cometido coisas terríveis, mesmo sabendo que não ficarão impunes, mas em Cristo Jesus há salvação, há perdão, há uma nova vida. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque há tempo nós encontramos Cristo Jesus. Sim, o Senhor Jesus, pela Sua graça e misericórdia, se revelou a nós. E nós te agradecemos por isso, mas te pedimos por aqueles tantos que ainda não tomaram essa decisão, que já creem em Deus, mas ainda não glorificam ao Senhor, não glorificam Jesus Cristo. Que ao ouvir essa palavra, possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, para dar esse passo na direção da salvação, na direção da vida eterna, que é a pessoa de Jesus Cristo. Faz assim, Senhor, pois é no nome dele que nós assim oramos. Amém. Queridos, nós agora, já que hoje é culto de oração e doutrina, nós vamos fazer mais uma oração. Nós queremos orar por você que está enfermo, e nós sabemos que temos pessoas enfermas, irmãos doentes entre nós. Eu lembro bem aqui o caso aqui dos nossos irmãos, Antônio Filho, irmã Simone, que estão, graças a Deus, se recuperando, da Covid, mas se você não está, nós sabemos, às vezes não é o irmão que está enfermo, mas tem parentes, tem amigos, pessoas queridas, vizinhos, são muitos, infelizmente. Em Camusim, o número de mortes esses dias tem diminuído, mas o número de casos de contaminação ainda é grande, nós sabemos disso, por isso que ainda estamos tomando cuidado e não estamos realizando ainda trabalhos presenciais. Por isso vamos orar pelos enlutados, vamos orar por aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão sem trabalho, que está faltando comida, que estão passando por necessidades, que as contas não deixam de chegar, mas não tem condição de pagar. Muitas dificuldades. Vamos orar pelo governo, para que pare tanta confusão e que pensem em nós. Agora, nessa situação tão dramática de vacina, estão querendo agora que quem tem dinheiro possa comprar, para vacinar aqueles que não deveriam estar no início da fila, Infelizmente. Vamos orar por tudo isso. Oremos. Senhor Deus, Senhor, escuta a Tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor. Quantos se foram já vítimas dessa pandemia e nós sofremos, choramos, ó Pai, com tantas famílias enlutadas aqui na nossa cidade. Pessoas queridas, ó Pai, nossos amigos, nossos irmãos. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia. Obrigado, porque as mortes estão diminuindo, mas são muitos, mais de 3.000 mortos em nosso país ainda, por dia, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia dos enlutados aqui da nossa cidade, do nosso país e do mundo. Tem misericórdia, Senhor, porque os políticos, muitos não conseguem se entender. Estão preocupados mais com o poder, com outras questões. Estão deixando o que é importante de lado, Senhor. Tem misericórdia de nós. A pobreza está aumentando, muitas pessoas passando necessidade. Nos ajuda, abre os nossos olhos, nos capacita, nos dê condição de ajudar tantas pessoas que precisam de apoio, porque já está faltando pão. Senhor,
nos perdoa, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que nós, como igreja, temos que olhar para nós. O Senhor deseja isso. Que o Senhor nos perdoe pela nossa negligência. Muitas vezes, no nosso conforto, temos olhado só para nós. Perdoa-nos, Senhor. Dá-nos um novo coração e sara a nossa terra, Pai Santo. Faz assim, pois é no nome santo do Teu Filho Jesus que nós te pedimos a cura dos enfermos da nossa igreja, daqueles que não são da nossa igreja. E traz, Senhor, age para que essa peste ela possa cessar. Em nome do Teu Filho Jesus nós assim oramos. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Nós vamos ter agora um próximo encontro também pela internet, no próximo domingo pela manhã, às 8 horas, nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos contar com a sua presença, prestigiando aqui a nossa transmissão. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo
a vida de Deus.